vídeo aqui, nós vamos entender como o arquétipo da águia pode te ajudar no seu processo de despertar espiritual. Para você que não me conhece, eu sou a Regiane Lopes. Hoje eu sou uma especialista em ajudar você a passar por esse processo de despertar espiritual. Porque quando você desperta para a sua missão do seu espírito, você vai ter que fazer um reset na sua vida, você vai ter que recomeçar. E você entender o caminho através da sua missão, do seu propósito, é que vai realmente te auxiliar. Olá, gente. Primeiramente, como a águia pode auxiliar você no seu processo de despertar espiritual? Eu sei que esse arquétipo ele é muito utilizado pelas pessoas, mas nesse vídeo aqui eu quero trazer para você todas as variáveis que pode acontecer, tá? De você utilizar esse arquétipo da águia. A águia, ela é um animal solitário, um animal que está sempre andando sozinho, não anda em bando, é um animal que, com o tempo também, ele mesmo acaba se recompondo. A águia é como se fosse uma fênix, gente. Existe um período da águia que, quando ela precisa se recompor, ela se isola de todo mundo, ela mesma arranca suas próprias penas e faz com que as coisas recomecem, tá? E quando ela vai caçar sozinha, mas ela existe todo um ângulo, ela enxerga muito além para que ela possa caçar. E existe uma outra coisa também. A águia é um arquétipo de ascensão, é um arquétipo de progresso, é um arquétipo de crescimento. Eu preciso deixar muito bem claro aqui, antes da gente começar a falar como você pode utilizar a águia, né, no seu processo de despertar espiritual, porque eu vejo muitas pessoas utilizando informações fragmentadas para poder utilizar os arquétipos. E isso é muito complexo, porque isso tem consequências na sua vida. Então, nesse vídeo aqui, além da gente entender, claro, como o arquétipo pode te ajudar, eu também preciso deixar as advertências, as orientações, para que você não saia utilizando o arquétipo da águia sem antes você entender para que realmente o arquétipo da águia vai te ajudar. Gente, a águia, um arquétipo de ascensão, muito utilizado, principalmente como simbolismo e padrão predominante no povo americano. Vocês podem perceber, assistindo os filmes norte-americanos, que o povo, né, os americanos principalmente, né, a nação americana, eles são muito competitivos, eles estudam muito, até mesmo para entrar numa faculdade nos Estados Unidos, gente, a pessoa precisa saber, às vezes, até 3 idiomas, dançar, cantar, várias habilidades. Por quê? Porque dentro desse povo existe a emanação do arquétipo da águia. Então, vamos lá. Como é que você vai utilizar o arquétipo da águia no seu despertar espiritual? Primeiro eu quero, como eu falei para você, eu já deixei um pouco de advertência, e eu continuo e vou deixar mais ainda aqui advertências para você entender. Você, hoje, está passando pelo processo de despertar espiritual, mas você trabalha no sistema como CLT, por exemplo. Eu quero dizer o seguinte para você, não utilize o arquétipo da águia. Porque o arquétipo da águia vai te tirar de dentro do CLT, a não ser que você queira sair mesmo do CLT. Você queira ter uma dopamina muito alta e você fala, não, Regiane, eu decidi, eu quero sair do CLT, eu vou empreender, eu vou fazer qualquer coisa de progresso que eu possa crescer, então eu vou utilizar o arquétipo da águia. Caso contrário, não faça isso. Porque se você é uma pessoa funcionária e você ainda não tem economias, você ainda não guardou o seu dinheiro, não utilize o arquétipo da águia, porque senão você vai ser mandado embora. Ah, Regiane, mas eu vou utilizar lá na minha casa, ninguém vai ver o arquétipo. Não importa, gente, você vai agir como águia. E dentro de uma empresa, numa organização, principalmente no sistema da Matrix, quem que você acha que é a águia dentro daquela empresa? Só o CEO da empresa, só o dono. Não tem como você ficar se comportando como dono dentro da empresa. Você vai ser visto como uma ameaça, principalmente pelo sistema reptiliano. Então, não utilize. Se você está passando pelo processo de despertar espiritual, só utilize a águia em 2 situações. Quais são as 2 situações que você deve utilizar o arquétipo da águia? Primeiro, se você realmente quer sair do CLT, você quer empreender. Empreendedorismo vai exigir, né, a dopamina que tem aí do arquétipo da águia. Mas, gente, antes de você usar o arquétipo da águia, primeiro você precisa entender qual é a sua missão e qual é o seu propósito. Ainda tem essa, tá? Porque às vezes você não quer mais trabalhar naquela empresa que o sistema é super competitivo, você despertou a consciência, mas será que você tem o perfil do empreendedorismo? Porque a águia, gente, ela é muito indicada para quem está empreendendo, mas talvez você não tenha aí a missão de ser empreendedor. O que vai acontecer nessa situação? Você vai entender sua missão, seu propósito, e depois você pode começar a se direcionar, entendendo sua missão e seu propósito, para você trabalhar numa empresa de alguém desperto, tá? Mas, no primeiro caso, você resolveu empreender. Aí eu indico o arquétipo da águia para você, mas primeiro entenda sua missão e seu propósito, para você não ficar perdido.
Porque a águia tem muita dopamina, gente. É muita dopamina. O que vai acontecer com você? Se você não agir, você vai cair no lado sombra. E aí isso vai ficar complicado para você, porque você vai começar a ter sintomas no seu corpo, porque você pensa a águia querendo agir e você deitado no sofá. Entende? Então, utilizar a águia nessa situação. E a outra situação é, você está em um lugar, em uma empresa, onde é uma empresa de uma pessoa desperta. Essa empresa você pode crescer, sem nenhum tipo de problema. Utilize o arquétipo da águia. É ascensão pura. Só que você tem que entender outra coisa. O arquétipo da águia exige uma disciplina muito grande. Também você precisa analisar muito, porque a águia, gente, ela anda sozinha, tá? Se seu relacionamento amoroso não estiver de acordo com a missão no seu propósito de alma, não utilize a águia, porque o seu relacionamento não vai aguentar. E, gente, dentro do seu processo espetário espiritual, a águia, gente, como eu estou falando para vocês aqui, eu posso dizer, claramente, a águia não é para qualquer pessoa, tá? E se você não estiver disposto a passar pelo processo, não utilize o arquétipo da águia. Ai, Regiane, eu estou despertando, eu quero passar pelo processo da águia porque eu quero mudar minha vida completamente. Gente, despertar espiritual é um processo complexo porque você vai resetar sua vida para começar de novo. Mas até você conseguir realmente começar de novo, a águia pode ser complexa nesse processo. Por isso que eu não indico para qualquer pessoa passar por esse processo, porque além de você despertar, você ainda precisa entender sua missão, seu propósito e também os seus padrões comportamentais, seu perfil, sua personalidade. Existem N variáveis para que você utilize esse arquétipo. E eu gosto sempre de deixar claro para as pessoas que não é qualquer pessoa que pode utilizar e não invente, falar, não, eu vou colocar escondido esse arquétipo porque vai ser complexo para você. E eu já deixei a ressalva também de você utilizar esse arquétipo principalmente com relacionamento amoroso. Gente, relacionamento amoroso, se você utilizar o arquétipo da águia é ascensão. Talvez você queira ir e a pessoa não. Entendeu? E dentro do processo despertar espiritual tem uma outra situação também. Talvez quando você despertar, a pessoa que está com você, ela não vai junto com você. Por que eu falei aqui muito de trabalho e de dinheiro? Porque é onde a base da pirâmide está. Porque quando você está despertando, você quer direcionar para dinheiro e para relacionamento, não tem onde. Porque eu não posso ficar floreando, falando aqui para você, você vai ter paz, você vai ter isso, aquilo. Gente, porque não é o foco. Quando você está despertando ainda, não é o seu foco. Você, quando despertar, você vai entender o que eu estou falando, você vai entender que a prioridade não é isso, mas enquanto você não desperta, eu preciso conversar com você desse jeito, porque é o que o seu grau de consciência vai conseguir entender. Agora, eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal e, claro, acesse os sininhos para você receber muito mais notificações aqui.